a revolução tecnológica dos anos 80, gadgets que mudaram tudo. E aí, galera do AGV Tech, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, e não é uma viagem qualquer. Estamos indo direto para a década mais radical da tecnologia, os anos 80. Uma época de ombreiras, cabelos volumosos e o mais importante para nós, o nascimento de tecnologias que definiram o futuro. Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo nos gadgets que mudaram tudo. Não estamos falando apenas de peças de museu. Estamos falando das sementes, dos protótipos conceituais que evoluíram para os smartphones em nossos bolsos, os serviços de streaming que amamos e a conectividade que tomamos como garantida. Vamos analisar o design, o impacto cultural e a pura engenhosidade por trás dessas máquinas. Então, se você é um entusiasta da tecnologia, um amante do retrô, ou simplesmente curioso para saber como chegamos até aqui, este vídeo é para você. Vamos explorar a magia, a inovação e sim, talvez um pouco daquela estranheza charmosa da tecnologia oitentista. Aperta o play, ajuste seus fones de ouvido, talvez uns estilo Walkman, e vem comigo nessa jornada nostálgica e reveladora. Vai ser uma viagem e tanto, e prometo que vocês verão a tecnologia de hoje com outros olhos. O rei da música portátil, Sony Walkman. E vamos começar com o rei dos gadgets dos anos 80, um dispositivo que, para muitos, definiu a própria ideia de tecnologia pessoal e portátil, o Sony Walkman. Lançado oficialmente em 1979, foi na década de 80 que ele realmente explodiu em popularidade, tornando-se um ícone cultural global. Imaginem a revolução que isso representou. Pela primeira vez na história, você podia levar sua música favorita, suas mixtapes cuidadosamente gravadas, para absolutamente qualquer lugar. Não era apenas sobre ouvir música. Era sobre criar uma trilha sonora pessoal para a sua vida, onde quer que você estivesse. O Walkman mudou esse paradigma completamente. Ele era compacto, relativamente leve e, crucialmente, oferecia uma experiência de audição pessoal através de fones de ouvido. Isso significava que sua música não incomodaria os outros e o mundo ao seu redor não interferiria na sua imersão musical. O design do Walkman original, o TPS-L2, era simples, mas elegante, com seu acabamento metálico azul e prata e botões táteis. A qualidade do som, para a época e o tamanho, era impressionante. E a sensação de colocar os fones, apertar o play e se isolar no seu mundo musical era algo completamente novo e viciante. A cultura das mixtapes floresceu graças ao Walkman. A capacidade de gravar suas próprias compilações de músicas do rádio ou de LPs e levá-las consigo era uma forma de autoexpressão. O impacto do Walkman foi tão profundo que a palavra Walkman tornou-se sinônimo de qualquer toca-fitas portátil, independentemente da marca, assim como Xerox para fotocópias ou Google para buscas na internet. Ele vendeu centenas de milhões de unidades em suas várias encarnações e modelos ao longo dos anos, provando o desejo universal por música pessoal e portátil. Pensem no legado. O Walkman não apenas democratizou o acesso à música em movimento, mas também estabeleceu as bases para futuros dispositivos de áudio portáteis, desde o Discman até os MP3 players e, eventualmente, os smartphones que hoje carregam bibliotecas musicais inteiras. A era de ouro dos arcades e PCs, videogames e computadores pessoais. Agora vamos mudar de faixa, ou melhor, de cartucho, e falar de outra revolução massiva dos anos 80, os games. Esta década foi, sem dúvida, a era de ouro dos videogames, e também viu o surgimento e a popularização dos computadores pessoais. Os fliperamas, ou arcades, eram os templos da cultura jovem nos anos 80. Lugares barulhentos, escuros, iluminados pelas telas brilhantes de jogos como Pac-Man, Donkey Kong
Space Invaders e Galaga. Cada ficha inserida era uma nova aventura, uma chance de bater o recorde, de colocar suas iniciais no topo do placar. Paralelamente à explosão dos arcades, os consoles domésticos começaram a ganhar tração real. O Atari 2600, lançado no final dos anos 70, dominou o início da década de 80, trazendo a experiência do arcade, ainda que de forma simplificada, para a sala de estar. Jogos como Pitfall, Space Invaders e Pac-Man tornaram-se fenômenos culturais. No entanto, o mercado sofreu um crash em 1983, devido à saturação e à baixa qualidade de muitos jogos. Mas isso abriu caminho para um novo gigante, a Nintendo, com o lançamento do Nintendo Entertainment System, NES. O NES revitalizou a indústria de videogames domésticos com títulos de alta qualidade como Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Metroid. Enquanto os consoles dominavam o entretenimento, os computadores pessoais começavam sua jornada para se tornarem ferramentas indispensáveis. Máquinas como o Commodore 64, o Apple II, o Sinclair ZX Spectrum e, mais tarde, os primeiros IBM PCs e seus clones, começaram a aparecer em lares e escolas. A interface desses primeiros computadores e consoles era rudimentar para os padrões de hoje. Linhas de comando, gráficos pixelizados, longos tempos de carregamento de fitas cassete ou disquetes. Mas a sensação de poder que eles proporcionavam era imensa. Vamos agora para outra peça central da sala de estar dos anos 80, o videocassete ou VCR. Se o Walkman libertou a música, o VCR libertou a televisão e o cinema. Pela primeira vez na história, você tinha o controle sobre o que assistia e quando assistia. Você podia gravar seus programas de TV favoritos para ver depois, pausar a transmissão ao vivo e, o mais importante, alugar e assistir filmes completos no conforto da sua casa. A batalha de formatos entre VHS da JVC e Betamax da Sony foi uma das grandes guerras tecnológicas da década. Embora muitos argumentassem que o Betamax oferecia uma qualidade de imagem ligeiramente superior, o VHS acabou vencendo, principalmente devido ao maior tempo de gravação por fita e a estratégias de licenciamento mais abertas. As locadoras de vídeo, que se tornaram onipresentes nos anos 80, rapidamente se alinharam com o formato VHS, selando o destino do Betamax para o mercado consumidor. A experiência de ir a uma locadora de vídeos era um ritual para muitas famílias. Passear pelos corredores, ler as sinopses nas capas das fitas, discutir qual filme alugar, tudo isso fazia parte da diversão. O VCR transformou a indústria cinematográfica, criando um novo e lucrativo mercado de home video. Gravar programas de TV também foi revolucionário. Não mais você precisava organizar sua vida em torno da grade de programação das emissoras. Se seu programa favorito passava enquanto você estava fora ou ocupado, bastava programar o VCR para gravá-lo. O VCR democratizou o acesso a uma variedade maior de conteúdo visual, muito antes da internet e do streaming sob demanda. O legado do VCR é imenso. Ele mudou fundamentalmente nossos hábitos de consumo de mídia, deu origem à indústria de locação de vídeos e nos deu um nível de controle sobre o entretenimento doméstico que nunca tínhamos tido antes. Agora vamos falar sobre comunicação e a liberdade recém-descoberta dentro de casa. O telefone sem fio. Pode parecer simples hoje, quando todos carregamos supercomputadores sem fio nos bolsos, mas nos anos 80, a ideia de poder andar pela casa enquanto falava ao telefone era genuinamente revolucionária. Antes disso, você estava literalmente amarrado ao aparelho por um fio, limitado a um pequeno raio de alcance da base do telefone. Os primeiros telefones sem fio não eram perfeitos, longe disso. Eles operavam em frequências de rádio que eram suscetíveis a interferências de outros dispositivos, como babás eletrônicas ou até mesmo o micro-ondas. A qualidade do som podia variar bastante, com chiados e estática, sendo companheiros comuns em muitas conversas. Apesar dessas limitações,
A conveniência era um grande atrativo. Poder atender o telefone enquanto estava no quintal, na cozinha preparando o jantar ou no quarto, sem ter que correr para o aparelho principal, era uma melhoria significativa na qualidade de vida. A base do telefone, conectada à linha telefônica e à tomada, servia também como carregador para o handset. A duração da bateria também era uma consideração. Os primeiros modelos não duravam muito fora da base, então conversas longas podiam ser interrompidas pela necessidade de recarregar. O telefone sem fio dos anos 80 pode parecer um gadget humilde em retrospecto, especialmente quando comparado com os smartphones de hoje. No entanto, ele representou um passo significativo na libertação da comunicação das restrições físicas. Por último, mas definitivamente não menos importante, vamos falar de um gadget que pode não ter o mesmo glamour do Walkman ou a emoção dos videogames, mas que foi absolutamente crucial para estudantes e profissionais, as calculadoras científicas. Nos anos 80, especialmente para quem estava na escola ou na universidade cursando áreas de exatas, ou para engenheiros e cientistas, uma boa calculadora científica era uma ferramenta indispensável. A Casio FX82, como você mencionou, era quase um ícone, o smartphone da época para quem precisava de poder de cálculo na ponta dos dedos. Antes das calculadoras científicas acessíveis, os cálculos complexos dependiam de réguas de cálculo, ferramentas analógicas que exigiam habilidade e eram propensas a erros de leitura, ou de tabelas de logaritmos e funções trigonométricas. As calculadoras científicas digitais trouxeram precisão, velocidade e uma gama de funções que pareciam magia. Logaritmos, funções trigonométricas, exponenciais, raízes quadradas e cúbicas, tudo isso com o apertar de alguns botões. A Casio FX82 e modelos similares de outras marcas como Texas Instruments, TI, tornaram-se onipresentes em salas de aula e escritórios. Elas eram relativamente acessíveis, duráveis e, o mais importante, confiáveis. A sensação de ter um dispositivo que podia resolver problemas matemáticos complexos em segundos era incrivelmente empoderadora para os estudantes. Elas não apenas ajudavam a obter respostas, mas também permitiam explorar conceitos matemáticos de forma mais interativa. O impacto dessas calculadoras na educação e nas profissões STEM foi profundo. Elas aceleraram o processo de cálculo, reduziram erros e permitiram que estudantes e profissionais se concentrassem mais na compreensão dos conceitos e na resolução de problemas, em vez de se prenderem à mecânica dos cálculos manuais. E aí, galera? Que viagem no tempo, né? Os anos 80 realmente foram a década que plantou as sementes do mundo digital que vivemos hoje. Do Walkman, nos dando trilhas sonoras pessoais, passando pelos arcades e computadores que abriram portais para novos mundos, até o VCR nos dando controle sobre o que assistíamos, o telefone sem fio nos libertando dentro de casa e as calculadoras científicas turbinando nossos cérebros. Cada um desses gadgets não foi apenas um produto, foi um degrau na escada da inovação. É fascinante olhar para trás e ver como essas tecnologias, que hoje podem parecer simples ou até desajeitadas, foram incrivelmente disruptivas e transformadoras em sua época. Elas mudaram comportamentos, criaram novas indústrias e, o mais importante, despertaram a imaginação de milhões sobre o que a tecnologia poderia fazer. Conta aí nos comentários, qual desses gadgets vocês gostariam de ter tido na época? Ou quem aí teve a sorte de usar algum deles? Quero saber suas histórias e memórias. Se você curtiu essa nostalgia tech e essa análise do impacto desses aparelhos, não esquece de dar aquele like no vídeo. E claro, se ainda não faz parte da família AGV Tech, subscribe para mais conteúdo retrô e também para ficar por dentro das últimas novidades do mundo da tecnologia. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente soltar. E não esqueçam, a tecnologia de hoje é incrível, com seus avanços em inteligência artificial, realidade virtual e conectividade global instantânea.
Mas tudo isso foi construído sobre a fundação de coragem, criatividade e, às vezes, pura experimentação audaciosa dos anos 80. Até o próximo vídeo, galera. AGV Tech, sempre conectado com vocês.